A paz do Senhor, povo de Deus. Estou passando aqui mais uma vez para trazer um estudo bíblico com o tema Lições Espirituais da Vida de Isaac, né? Quem era Isaac, né? O que a história de Isaac tem para nos ensinar na palavra de Deus? Todos nós sabemos que Isaac era o filho de Abraão, o filho da promessa, né? Ao qual Deus tinha prometido, e nasceu na velhice de Abraão e de Sara. Então, o que é que a vida de Isaac pode nos ensinar, né? Aquele mesmo Isaac que em outra hora estava sendo levado pelo pai para o Monte Moriá para ser sacrificado, né? E ficou a história bastante conhecida porque Deus proveu o cordeiro para si. Amém? Então nós vamos estudar hoje a respeito da vida de Isaac. Que diz assim: esse texto sagrado fala da velhice de Isaac. Ele entrou para a história como tão aguardado filho da promessa e herdeiro do grande legado deixado por seu pai, Abraão. Embora não tenha ocupado o mesmo espaço na história bíblica que seu pai, Abraão, e que seu filho Jacó, Isaac é o elo de ligação do mais famoso e influente trio patriarcal da Bíblia, como os filhos das grandes celebridades e pessoas importantes dos nossos dias. Isaac sempre viveu à sombra do seu famoso e extraordinário pai. Entretanto, acerca de Isaac pode ser dito o seguinte: que culpa tem o príncipe de ter nascido num palácio e ser filho do rei? Essa é uma pergunta. O nome Isaac significa riso e condiz com as circunstâncias em que sua mãe Sara engravidou na velhice e como o modo sereno e alegre de viver dele. Amém? Essa foi apenas uma introdução desse texto bíblico, né? E agora nós vamos estudar a importância de Isaac nas Escrituras. Nós vamos saber o que é que as Escrituras nos deixam, né, de legado pela história de Isaac. Isaac foi o primeiro homem na Bíblia a ter o seu nome mencionado por Deus antes mesmo de nascer, como está escrito em Gênesis 17 e o versículo 21. Isaac teve um dos nascimentos mais aguardados da Bíblia, e isso rendeu a ele o título de filho da promessa, tão aguardado por seus pais, como está escrito em Gênesis capítulo 21, do versículo 1 ao 7. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Amém? Para você poder entender o que nós estamos estudando. Isaac era o filho tão submisso ao seu pai que não mostrou nenhuma resistência a este quando foi submetido à sua mais terrível e dramática provação no Monte Moriá, como eu já falei, está escrito lá em Gênesis 22, do versículo 1 ao versículo 18. Amém? Isaac era um homem sereno e apreciador da natureza. Ele pacientemente esperou Deus preparar uma esposa para ele, como está escrito em Gênesis 24, o versículo 53 ao 67. Amém? Você pode anotar e depois estudar. De acordo com Gênesis 25, do 5 ao 11, Isaac herdou tanto o rico patrimônio material de Abraão como seu grandioso legado espiritual, ao ser abençoado por Deus logo depois da morte de Abraão. Amém? De acordo com Gênesis 26 e 8, Isaac era um homem
carinhoso para com a sua esposa Rebeca e desfrutava de um feliz relacionamento amoroso com a sua companheira. Isaac gozava a vida com a mulher que ele amava, como está escrito em Eclesiastes 9:9. Dos três famosos patriarcas, ele foi o único praticamente da monogamia, ao ser marido de uma só mulher. Em Gênesis 26, do versículo 1 ao 6, vemos que Isaac enfrentou sua primeira grande crise após a morte do seu pai Abraão, em meio à fome que sobreveio à terra. Isaac saiu vitorioso dela, pois Deus confirmou a sua presença com ele, dizendo: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, como está escrito, versículo 2. Isaac foi obediente, permaneceu em Gerar. O resultado da obediência de Isaac trouxe prosperidade e riqueza à sua vida, nos seguintes termos: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo até que se tornou muito grande, como está escrito em Gênesis 26, do versículo 12 ao 13. Em Provérbios 10 e o 22 está escrito: a bênção do Senhor é que enriquece, e que não acrescenta dores. Esse versículo se cumpriu na íntegra na vida de Isaac. A bênção de Deus na vida de Isaac gerou inveja nos que estavam à sua volta e lhe causou alguns aborrecimentos. Porém, mais uma vez, seu jeito sereno e tranquilo e de resolver as coisas evitou várias confusões com os filisteus. Isaac abriu mão de alguns poços de água potável, preferindo sofrer o prejuízo ao ponto de próprios inimigos se renderem a ele, dizendo: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que devemos haja agora juramento entre nós e ti. Ficamos com certo e façamos concerto contigo, que nos não faças mal, como nós te não temos tocado, e como se fizermos somente o bem, te deixaremos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor, como está escrito em Gênesis 26, do 28 ao 29. Amém? Conclusão do estudo. Isaac não teve uma vida tão agitada quanto a de seu pai, Abraão, nem tão evasiva e frenética quanto ao do seu sucessor, Jacó. Daí o fato de sua história conter menos capítulos na Bíblia sobre os seus feitos, embora Isaac tenha vivido mais, ambos viveram daquilo que seus pais construíram. Amém? Então essas foram as lições espirituais da vida de Isaac que nós aprendemos hoje. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.